Você já ouviu falar sobre pirâmide etária? Conhece bem essa ferramenta bastante importante para a gente poder entender essa dinâmica populacional? Não? Então fica comigo, porque é sobre isso que a gente vai conversar na nossa aula aqui hoje no Geografizando. E aí galera, tudo bem? Eu sou Eduardo Airosa, eu sou graduando em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. É uma alegria enorme para mim estar aqui com você hoje, podendo conversar um pouquinho sobre essa temática bastante importante. A pirâmide etária é uma das principais ferramentas aí que a gente tem para poder compreender as dinâmicas de crescimento populacional. Nela, a gente vai observar fenômenos e indicadores sociais como os da natalidade, como da mortalidade, bem expressos nessa questão da pirâmide etária. Se você ainda não sabe o que é indicadores sociais, quais são eles, quais são esses parâmetros que a gente utiliza para entender essa dinâmica de população, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando um pouco sobre essa questão, trazendo uma análise bem legal para que você possa ficar por dentro desse conteúdo. Bom, falar de pirâmide etária é muito importante. Então vamos lá? Vamos cortar aqui para o nosso PC que a gente continua o nosso papo. Pirâmide etária. Você conhece? Já ouviu falar sobre isso? Bom, a pirâmide etária ela é o que a gente chama de um gráfico de barras, né? Como você pode observar aí pela imagem, que ele vai trazer dados referentes à população, dados de idade e de sexo. Então, se a gente for trabalhar aqui o conceito e um pouco dessa aplicação dessa pirâmide etária, a gente vai ver que a pirâmide etária ela é um gráfico que permite a análise da distribuição da população por idade e por sexo. Ela é organizada, então, para que nós possamos classificar e ordenar a população de determinada localidade, subdividindo-a em grupos por faixa de idade e por sexo. Então, quando a gente pensa em pirâmide etária, esses são os dois principais parâmetros que vão ser analisados. Quantidade de pessoas em uma determinada faixa de idade, dividindo aí entre homens e mulheres. Bom, uma questão bastante importante para a gente entender a pirâmide etária e seu funcionamento é compreendermos a sua estrutura e a sua organização. Nós vamos ter na pirâmide etária, sempre do lado direito da pirâmide, o percentual e a quantidade de população referente à população feminina. Então sempre, sem exceção, do lado direito nós vamos ter o percentual da população feminina. Se do lado direito nós temos a população feminina, do lado esquerdo nós teremos a população masculina. Então sempre que você se deparar com esta questão de um gráfico de barras que expressa aí uma pirâmide etária, uma evolução de pirâmide etária, nós vamos ter do lado direito a população feminina, do lado esquerdo a população masculina. Sempre, sem exceção. Essa é a regra, beleza? Bom, pensando um pouco aí na organização e na estrutura desse gráfico, né? A pirâmide etária ela é um gráfico de barras, como a gente já havia colocado para vocês, em que as faixas inferiores elas representam a população mais jovem e as faixas superiores no gráfico, as mais próximas ao topo dessa pirâmide, nós vamos ter a população mais idosa. Então, a partir daí a gente pode tirar algumas conclusões bastante importantes sobre a dinâmica de crescimento populacional. Porque, por exemplo, se eu tenho uma pirâmide em que as faixas mais baixas, ou seja, as faixas de população de idade mais baixa, de população jovem, de crianças e adolescentes, ela é maior, isso significa que eu tenho uma amostragem de natalidade muito grande. Logo, eu tenho que ter necessariamente a abertura de mais creches, de mais escolas, porque a demanda por isso vai ser maior. Por outro lado, se a gente tem, por um exemplo, uma faixa etária de adolescentes que se destaca muito nesse cenário, nessa pirâmide etária, de uma população adulta relativamente baixa, de uma população de crianças relativamente baixa. Mas se nós temos essa faixa de adolescentes e jovens
mais elevada, mais extensa. Então, uma medida que nós podemos pensar a partir disso são programas que visem o primeiro emprego, que busquem e que propiciem dar a oportunidade a esses jovens de sair do que a gente chama de população economicamente inativa para a população economicamente ativa, ou seja, aquela população que é capaz de consumir e que possui renda para alimentar essa sociedade de consumo que nós vivemos. Bom, se a gente pensa já numa pirâmide etária em que o número de idosos ele é superior ao número de pessoas mais jovens, nós vamos ter outro tipo de política adotada. Então a gente já vai pensar num serviço de aposentadoria aí, de uma previdência privada, de uma previdência pública, seja o que for, né? Então nós vamos ter que pensar em políticas que se adequem ao sistema e ao padrão de população que nós temos em determinado local. Então com isso a gente pode perceber a importância de saber analisar um gráfico de pirâmide etária, porque é justamente isso, ele nos dá subsídio, ele nos dá argumento, ele nos mostra o padrão de população que nós temos em determinado local, e isso é fundamental não só para os estudos relacionados à geografia da população, mas também para o próprio planejamento urbano, para os nossos políticos, para os nossos governantes. Se eles de fato soubessem analisar um gráfico de pirâmide etária, eu tenho certeza que as desigualdades sociais do nosso país elas seriam bem menores. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal para que você possa ir receber mais e mais conteúdos toda vez que nós disponibilizarmos por aqui. Fique com Deus, um forte abraço e bons estudos para você e até a próxima. Tchau, tchau.